Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto como tradicionalmente a gente faz, porque, como sempre, temos muitas matérias para comentar aqui com vocês. E vamos começar com essa aqui. Mais uma vez, me trouxeram uma informação a respeito de Sam Altman e eu estou começando a simpatizar bastante com esse sujeito aqui, pessoal. Apesar de que quase sempre quando eu faço isso, logo vocês começam a me bombardear com informações a respeito de uma vida oculta que esses sujeitos têm e que muitas vezes a gente acaba descobrindo, né, depois. Mas, a princípio, eu tenho visto algumas coisas interessantes a respeito dele, como, por exemplo, ele saiu aqui, segundo a matéria, de uma crença no juízo final ao lugar mais poderoso da nova inteligência artificial. O CEO da OpenAI foi demitido e recontratado em 5 dias num processo caótico que cimentou o seu poder numa indústria em explosão. Isso aqui nós já temos relatado nessa pequena novela que a gente tem feito a respeito da contratação, demissão dele. Nos últimos vídeos que a gente fez, vocês podem acompanhar isso. Acho que esse é o 4º ou 5º em que nós tratamos do assunto. Mas o que me interessa aqui, que isso é que está despertando uma certa simpatia minha a respeito dele, é trazer uma informação nova. Veja só, a matéria diz o seguinte: em 2016, antes da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, um impetuoso Sam Altman disse aos fundadores da startup Shipmate que tinha um plano de contingência para sobreviver ao juízo final. Ou seja, ele não é otário, né? A preparação incluía um depósito de equipamentos de ataque e defesa, ouro, né, porque o resto tudo derrete, desaparece, criptomoedas não funcionam fora do sistema informatizado, dinheiro estatal não vale nada, enfim, o que sobra de pé é ouro e prata, né? Além disso, ele tem iodeto de potássio guardado, antibióticos, pilhas, água, máscaras de gás fornecidas pela equipe de ataque e defesa israelita e uma propriedade nas montanhas do Big Sur, na costa central da Califórnia. Agora, como é que um sujeito desses, que tem essa visão, foi parar justamente na maior precursora da inteligência artificial? E eu começo a desconfiar que ele foi parar lá justamente para fazer um controle de danos, porque ele sabe o perigo da inteligência artificial. Então, me parece que um sujeito muito bem informado pensou o seguinte: não adianta eu estar de fora, eu tenho que ir lá dentro, no olho do furacão, para ver como é que a coisa está lá. Tanto é que ele é um bom sujeito, que ele acabou fazendo amizade com todos os funcionários e, ao atacar os perigos que a inteligência artificial promoveria para a humanidade, ele foi demitido, né, porque ele revelou lá dentro da empresa e revelou para a imprensa. E aí os funcionários disseram: olha, ou recontratam ele, ou nós vamos todos embora e essa empresa vai à falência. Então veja só, ele avisou, né, para aquela startup quando ele trabalhava que algo catastrófico vinha aí. Ele falou: ou vem aí um flagelo sintético que vai eliminar uma grande quantidade de vidas, algo que nós vimos apenas en passant lá de 2020 para diante, ou uma guerra nuke, ou uma revolta da inteligência artificial contra os humanos. E eu penso que tudo isso pode vir ao mesmo tempo. Por quê? Porque se a inteligência artificial se revoltar contra os seres humanos, e vai, na minha opinião, vai, eu não sou otimista e nem pessimista, isso para mim é uma realidade, ela pode começar uma guerra nuke, porque ela pode, em tendo acesso aos códigos, simplesmente efetuar os disparos, e ela pode também produzir esse flagelo sintético, porque ela vai ter acesso a fazer isso. Afinal de contas, hoje são máquinas que fazem isso. Aí depois, 7 anos passados, ele se tornou o rosto da revolução da inteligência artificial generativa, que muitos pensam ser o início dessa catástrofe. Então veja só, o sujeito que talvez seja um dos que mais tentou evitar isso, ele está lá, justamente de onde isso está vindo com mais força. Então é muito importante que a gente acompanhe Sam Altman. Eu vou começar a acompanhar cada vez mais, agradeço aos que estão me mandando matérias sobre ele. Peço que quando enviem novidade, né? Não adianta me encher a minha caixa de mensagens aí com coisas que já passaram ou que não tem tanta importância, porque eu não posso trazer isso aqui para o canal. A gente tem que acompanhar aquilo que tem vindo de novidade. Talvez ele seja lá
uma espécie de atalaia lá dentro para avisar a humanidade. Vamos continuar acompanhando. E falando em inteligência artificial, o fundador da Wikipédia é um brincalhão, um otimista. Ele acha que a inteligência artificial só vai superar os humanos daqui 50 anos. Ele acha que isso é pouco tempo. Ele diz isso é em apenas 50 anos. Eu duvido que demore tanto, né? Então, essa aqui é uma matéria também bem recente, do finalzinho agora de novembro. Muito tem se falado sobre a inteligência artificial e sobre o impacto que essa tecnologia poderá trazer para a vida cotidiana como a conhecemos hoje e no papel que a pessoa tem nessa dinâmica. Recentemente, o fundador da Wikipédia, Jimmy Wallace, disse que a inteligência artificial será o futuro e deverá superar os humanos em apenas 50 anos, embora agora ainda seja vista como um desastre. Eu penso que 50 é demais, mas enfim, né, vamos levar em consideração a opinião dele, porque ele também não é uma pessoa qualquer, né? O fundador da Wikipedia, ele tem um certo crédito. E a inteligência artificial, ela também tem a ver com a edição genética, né, que começará a ser aplicada em humanos, como diz essa matéria aqui. Por que isso tem a ver? O Elon Musk, o Jack Ma, eu trouxe isso para vocês lá na comunidade fechada, quem está lá nos acompanhando viu inclusive o debate deles legendado, porque a gente legenda muitos debates, muitos vídeos que só estão em outras línguas, né? A maioria deles em inglês, mas em outras línguas também. E naquele debate, Jack Ma e Elon Musk disseram que a inteligência artificial em breve superaria os seres humanos e que a única maneira de eles não serem, nós no caso, sermos superados, seríamos nos fundirmos com as máquinas. Isso deveria ser feito através de edição genética e inclusão de coisas como o Elon Musk está criando, que seria o chip Neuralink de conexão cérebro-máquina. Algo que eu rechaço e que eu digo que aí sim vai ser a aceleração do fim da humanidade, porque o humano é aquilo que nós somos. Se nós começarmos a editarmos-nos, né, porque é a nós mesmos, geneticamente, ou incluir tecnologia dentro do nosso organismo, nós passamos a não ser mais humanos. Vamos ser algo diferente, mas não humanos. Humano 2.0, qualquer outra coisa, um ciborgue, mas não humano. Um Nephilim. Então a edição genética, como diz a matéria aqui, funciona como uma espécie de tesoura que corta e substitui trechos específicos do nosso código genético. Então muitos vão se desesperar porque vão perceber claramente que estão sendo excluídos da sociedade por conta da inteligência artificial. Então vão se fundir nesse grande cérebro, que é uma grande colmeia de abelhas, né, que está sendo criado, e aí vão se perder para sempre ali dentro. Espero que todos os que estejam me ouvindo não cometam esse grande erro, que na verdade é nada mais nada menos do que a repetição, né, da primeira tentação da humanidade lá em Adão e Eva, se fundir, no caso, buscar a deificação e a vida eterna através da ciência. Isso é ciência, ciência do bem e do mal. E os transistores híbridos é que preparam o cenário para a integração da microeletrônica à nossa biologia. Microeletrônica, ou seja, eletrônicos tão pequenos que podem ser colocados dentro do nosso organismo biológico. E os transistores híbridos farão isso, quer dizer, parte máquina, parte genética, a parte biológica, que é justamente a fusão do ferro e do barro, né? E infelizmente eles já estão aí. Eles não são só transistores, isso aqui é um sensor de respiração completo em um chip criado usando os transistores híbridos de silício e seda. Então o silício é uma maneira aí de criar algo que pode transitar entre o eletrônico e o biológico, uma ponte, né? E eles estão buscando até ressuscitar aqueles que já foram, né? Os cientistas tentam ressuscitar o dodô, um pássaro extinto no século XVII. O projeto da startup quer trazer de volta à natureza o dodô, pássaro que foi extinto por conta da ação de humanos no habitat da espécie. Parece que foi lá no ano de 1600 e pouco que ele desapareceu, né? No século XVII. Agora, não sei para que eles querem isso, mas enfim, que vão fazer, podem ter certeza que eles vão fazer. Eles estão buscando a ressuscitação de mamutes lanosos, rinocerontes lanosos, os próprios dinossauros, tudo eles querem, que dinossauro nas escrituras era conhecido como dragão, né?
Então, tudo eles querem trazer de volta. E aí, obviamente, aquilo que eles fizerem com os animais, vão fazer com as pessoas, né? A edição genética começa a ser aplicada em humanos. Então, eles vão aplicar essa técnica aqui também nos seres humanos. O que cria o nosso contato com esse mundo aqui? Eu vou devagar um pouquinho agora e vamos tentar ser rápidos, porque tem mais matérias para tratar. Quem já sofreu uma anestesia geral, ou uma anestesia que lhe desacordou, talvez não necessariamente geral, percebe que o tempo para quem tomou essa anestesia passa como num piscar de olhos. Às vezes você passou por um procedimento aí de horas, mas para você parece que passou um segundo, piscar de olhos. Aquele tempo não existiu. Por quê? Porque você não sentiu a existência do tempo. Você não sentiu que você estava no mundo do espaço-tempo, 3D mais tempo. Por quê? Você não tinha os 5 sentidos e você não sente. Você não tinha olfato, não tinha audição, não tinha visão, paladar. E aí você, e mais um, né, que eu esqueci agora, então você não tinha o contato com esse mundo aqui. Por isso que você não sentia. Quando o nosso corpo para de funcionar e nós vamos para o além, né, nós não deixamos de existir, a nossa alma permanece, só que ela está desconectada desse mundo, desse espaço-tempo. Por quê? Porque nós não temos mais os 5 sentidos, já que não temos nem sequer o corpo que pereceu. Agora, se esse mesmo corpo que pereceu puder ser reconstruído identicamente àquilo que já existia, né, pega-se uma célula de alguém que já não está mais entre nós, mas sobrou ali o osso, a medula, algo assim, e você reconstrói identicamente, será que essa mesma pessoa e essa alma que estava sincronizada com aquele tipo de corpo, exatamente programado para ela, não vai se reconectar? Então, será que a ressurreição daqueles que já não estão entre nós não é uma realidade científica? Bom, as escrituras dizem que é uma realidade, não dizem que é científica, mas que é uma realidade. E a humanidade está aí às portas de tentar fazer como o Dr. Frankenstein, né? Além de ressuscitar aqueles que não estão mais entre nós, eles estão fazendo essas junções genéticas. E vamos adiante aqui. E por falar em tecnocracia, né? Veja só. Esses aqui são robôs logísticos da STO Express no centro de triagem em Zhuzhou, na China. Nesse sistema eles usam para separar 200 mil sacas por dia. A empresa está reduzindo os custos trabalhistas pela metade com o uso desses robôs. Então eles são programados para levar esses pacotes, né, para determinados lugares. Cada pacote com certeza tem algum tipo de chip ou QR Code. E aí simplesmente ele é programado para levar para um determinado setor, uma rampa que vai destinar o produto para algum outro lugar. Note que eles nem sequer fazem a triagem, eles só vão colocando as caixas em cima do robozinho e é o robozinho que separa e vai para o local adequado, provavelmente com algum tipo de programação de um CEP geral, né? E de lá então é despachado para o correio. Então veja como o ser humano já está sendo substituído pela inteligência artificial e pela robótica, né? O que vai levar muitos desesperados aí a se fundirem com as máquinas. E a mesma coisa aqui, ó, funcionários de um aeroporto começam a fazer uso de um grande braço robótico para movimentar bagagens. Na área de bagagens do aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, na Holanda, os funcionários da Avia Partner começaram a usar o primeiro dos novos robôs de bagagem do aeroporto. O robô está assumindo o trabalho físico pesado, levantamento de malas da equipe de manuseio de bagagens. Talvez comece a parar de sumir coisas de dentro das bagagens das pessoas, mas é mais uma coisa que vai substituir as pessoas, né? Então veja, ele deve provavelmente ter algo aí que faz uma sucção na mala, ele puxa ela, ergue e separa. Então vamos botar aqui um videozinho rápido para que vocês vejam. Olha como funciona, é um sistema de sucção. Tem um tipo de uma espuma. Ele vai lá, suga a mala, né? E aí separa ela. E as pessoas vão sendo paulatinamente substituídas. Ó. Um teste. Isso aqui é uma mala de tecido. Eles estão fazendo teste para ver se vai funcionar também nela. Enfim, então veja aí como é que vão ser as
as profissões do futuro, né? Supervisionar robôs. E aí agora vamos mudar de saco para mala, ou melhor, de mala para saco, né? Vamos sair desse assunto da robótica e inteligência artificial para algumas coisas que possivelmente são os sinais daquilo que vai derrubar toda essa tecnocracia aí em que a humanidade, como eu tenho dito, está se encalacrando. Magma se move debaixo da cidade. O pânico em um povoado da Islândia. Então a brasileira foi evacuada da cidade na Islândia e contou aí que foi a pior sensação do mundo. Então a provável erupção de um vulcão a qualquer momento em uma pacata cidade de pouco mais de 3 mil habitantes na Islândia mudou a rotina e a percepção de futuro dos moradores, entre eles de uma brasileira grávida de 7 meses. Então nós temos visto aí movimentação de magma, terremotos, tsunamis, águas invadindo por conta de enxurradas, enchentes, tufões e furacões onde nunca existiu, esses fenômenos de super raios que estão vindo da exosfera, enfim, uma série de luzes estranhas surgindo pelo mundo. Nós estamos vendo um mundo em transformação. Possivelmente por conta daquele que nunca dorme, né, que está vendo que a humanidade está buscando o seu próprio fim, está preparando uma salvação, né, destruindo aquilo que a humanidade está construindo como um ídolo e que vai acabar lhe aprisionando temporariamente. E pessoas como essa aqui, Taylor Swift, né, são pessoas que estão na linha de frente e, ao contrário do que parece que Sam Altman está fazendo, ela, né, não por parecer, mas nota-se que claramente ela está promovendo esse tipo de agenda. Ela foi criticada aqui por uma suposta foto religiosa. Ué, por que suposta foto religiosa em equipamento da The Eras Tour? Olha só. Isso aqui é uma suposta foto religiosa. Ela pega o coração ardente, né, é uma imagem católica, e alguém colocou o rosto dela, não sei se foi ela ou alguém, está dentro de um baú desse, eles abriram e alguém vazou essa foto. E aí o pessoal está criticando ela porque isso seria uma espécie de blasfêmia, né, para a religião católica, né? Daí eles fazem de tudo para abençoar essa turnê zicada. Outro diz, a queda de todo artista arrogante assim é gigantesca. E parece que essa turnê dela aqui no Brasil não fez tanto sucesso. Eu não sei se é fato, eu não tenho acompanhado tão de perto, mas parece que aqui no Brasil ela não tem tantos fãs assim. Vocês que eventualmente saibam de alguma coisa podem colocar aí nos comentários. O que a gente sabe, né, isso aqui não é a primeira vez, mas veja só, mais uma vez, amnésia pós-show. A gente sabe que isso tem acontecido em shows dela, né? Fãs de Taylor Swift podem esquecer a apresentação. Um médico e psiquiatra explicou que a perda de memória pode ocorrer até em ocasiões inesquecíveis. Mas o problema é que isso está acontecendo sempre em shows dela, né? Sempre, não em todos os shows, mas em vários shows dela isso já aconteceu. A cantora encerrou sua passagem pelo Brasil dia 26, quando era aos tours, após 6 shows no país. Ela encerrou essa etapa da turnê após a apresentação no Allianz Parque, em São Paulo. Os fãs esperavam há anos uma chance de ver a cantora ao vivo, ainda mais após a turnê Lover, né, que foi adiada no Brasil por conta do flagelo lá de 2020. Nas redes sociais, no entanto, alguns Swifties, que são os fãs da Taylor Swift, né, relataram perda de memória, de novo. Né, então, simplesmente esqueceram algum trecho do show ou a maior parte da apresentação. Eu não sei o que aconteceu, né? Mas eu suponho e atribuo isso aos shows de luzes, sons, vibrações emanadas que as pessoas não percebem através do magnetismo das músicas e outras coisas aí que estão manipulando-as. Eu penso que aí é um grande caldeirão de um coven, né? Porque para mim ela dá todas as demonstrações de ser uma feiticeira e ela não esconde isso, ela usa roupas de feitiçaria, faz profanação de símbolos religiosos, e tem outras situações aí que só quem faz uma leitura simbólica percebe. A gente fala sobre isso lá na comunidade fechada, e para mim isso é um grande caldeirão, né, onde as pessoas estão se metendo para sofrer uma lavagem cerebral. Mas, né, pouca gente entende do que eu estou falando. Vamos adiante aqui.
Uma outra situação, o animal mais antigo do mundo reapareceu, ele tem 518 anos. Novamente foi avistado o fascinante tubarão da Groenlândia. Será que foi o mesmo? Nas proximidades do Belize, no Caribe, foi avistado o tubarão da Groenlândia, o vertebrado considerado mais longevo do planeta, com uma idade aproximada de 518 anos. E o que isso nos interessa no contexto do que nós analisamos aqui? Bom, o fato de um tubarão de 518 anos estar aparecendo para os seres humanos quer dizer que o ambiente onde ele vive está mudando, né? Mudando ao ponto de fazer com que ele busque tentar encontrar outros ambientes. Porque, obviamente, um tubarão que está aí há 518 anos não apareceu muito na superfície aí, na época em que havia essas caças e pescas, e hoje ainda existe muito, né, desse tipo de animal. Então, com mais de meio milênio de existência, essa espécie continua a encantar cientistas e amantes da vida marinha. Então, o que se supõe é que o mundo realmente está mudando, inclusive lá nas profundezas oceânicas, né? Tem muitos animais que nós até hoje não conhecemos, porque nós não conhecemos o mais profundo do oceano. O ser humano aí diz que vai para Marte, vai para a Lua, mas não conhece nem os abismos mais profundos do nosso oceano. Então, de vez em quando, algumas dessas criaturas sobem, algumas poucas, né? Até outro dia estava vendo aí uma suposta garra de um caranguejo gigante, era enorme. A mão de uma pessoa perto daquilo era uma mão de criança, era gigantesco. E não é desse caranguejo gigante que nós conhecemos, ele era surpreendentemente grande. Mas não sei se era verdadeiro, porque hoje é fácil fazer isso, né? Qualquer artista faz uma garra daquelas. Mas eu também não duvido que seja verdade, porque muitas criaturas aí estão se locomovendo por conta da mudança no ambiente do mundo em que nós estamos vivendo. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, né? Se você perceber, está tudo interconectado uma coisa com a outra. As mudanças da inteligência artificial, robótica, engenharia genética, etc., estão surgindo ao mesmo tempo em que o mundo está começando a tremer e mostrar sinais de que as coisas não ficarão tão fáceis para esses que querem implantar a cidade de Nimrod moderna, a nova Babilônia mundial. Parece que aquilo que aconteceu lá em Babel pode acontecer de novo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.